No vídeo de hoje, vamos falar sobre números racionais, mais especificamente sobre a operação de divisão de frações. Mas, primeiramente, vamos relembrar as frações equivalentes. Se eu tenho a fração 2 sobre 3, ou seja, 2/3, podemos obter uma fração equivalente a ela multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Por exemplo, se multiplicarmos por 5 em cima da fração e também multiplicarmos por 5 embaixo da fração, obteremos a fração 2 vezes 5, que vai ser 10, e 3 vezes 5, que vai ser 15, ou seja, 10 sobre 15. Isso quer dizer que 10 sobre 15 é uma fração equivalente a 2/3. Outra forma de obter uma fração equivalente é dividindo em cima e embaixo da fração pelo mesmo número. Por exemplo, 20 sobre 25. Se dividirmos em cima e embaixo por 5, obteremos uma fração equivalente a 20 sobre 25. 20 dividido para 5 resulta em 4, e 25 dividido para 5 resulta em 5. Ou seja, obtivemos a fração 4/5, que é equivalente à fração 20 sobre 25. Além disso, temos a ideia de fração inversa. O que é uma fração inversa? Se eu tenho, por exemplo, a fração 2/5, a inversa dessa fração faz com que o denominador se transforme no numerador e o numerador se transforme no denominador. Ou seja, o número de cima da fração vai para baixo e o número de baixo da fração vai para cima. Então quer dizer que a inversa da fração 2/5 é 5 sobre 2. Outro exemplo, 8 sobre 7. A inversa de 8 sobre 7, a fração inversa de 8 sobre 7 é 7 sobre 8. E se tivéssemos apenas o 4? Temos que lembrar que 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. Portanto, terá como inversa 1 sobre 4. Uma observação. Sempre que pegamos a fração e multiplicamos pela sua fração inversa, obteremos o número 1 como resultado. Então, 8/7, por exemplo, vezes 7/8. O 8 em cima multiplica o 7 em cima, chegamos no resultado 56. O 7 embaixo multiplica o 8 embaixo, chegamos no resultado 56. Ou seja, nosso resultado é 56 sobre 56, que ao dividirmos, chegamos no resultado igual a 1. Então, a multiplicação da fração pela sua fração inversa resulta no número 1. Agora, vamos falar especificamente da divisão de frações. Por exemplo, se tivermos 8 sobre 5 sobre 3 sobre 2. Lembrando que toda fração representa uma divisão. O nosso objetivo aqui será transformar a fração de baixo no número 1. E como podemos fazer isso? Multiplicando pela inversa dela. Mas, se multiplicarmos uma fração na parte de baixo dela por um número, temos que manter a equivalência multiplicando em cima pelo mesmo número. Então, aqui, observamos que o nosso denominador é composto por 3 sobre 2. Logo, para obter o nosso 1, multiplicaremos por 2 sobre 3. E, para manter a equivalência, multiplicaremos por 2 sobre 3 em cima da fração também. Observem que esse 3 sobre 2 vezes 2 sobre 3 que está aqui embaixo destacado, ele vai se transformar em 1, tendo em vista que é a fração multiplicando a sua inversa. Já em cima, ficaremos com o 8/5 multiplicando o 2/3. E aí, efetuamos conforme vimos na multiplicação de frações. O número de cima multiplica o número de cima e o número de baixo multiplica o número de baixo. 8 vezes 2 vai ser igual a 16. E 5 vezes 3 será igual a 15, chegando no resultado igual a 16 sobre 15. Então, o que temos que perceber na divisão de frações? O procedimento que utilizamos na divisão de frações é o seguinte. Na divisão de frações, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Vamos verificar alguns exemplos. Item A. 8/5 dividido para 3/7. Primeiramente, vamos fazer a transformação. Ficaremos igual a 8/5 vezes 7 sobre 3.
E agora o número de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. 8 vezes 7 será igual a 56 e 5 vezes 3 será igual a 15, chegando no resultado 56 sobre 15. Item B. 4 terços dividido para 16 sobre 9. Primeiramente, organizamos. Ficaremos com 4 terços vezes 9 sobre 16. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui, podemos utilizar o nosso procedimento de simplificação. Podemos dividir o 4 e o 16, ambos por 4. E o 9 e o 3, ambos por 3. 4 dividido para 4 vai resultar em 1. 16 dividido para 4 vai resultar em 4. 9 dividido para 3 vai resultar em 3. E 3 dividido para 3 vai resultar em 1. E agora efetuamos a multiplicação. 1 vezes 3, que vai resultar em 3, e 1 vezes 4, que vai resultar em 4, sendo o resultado para o item B, 3 sobre 4. Item C. Menos 27 sobre 25 dividido para 9 sobre 5. Isso vai ser igual a menos 27 sobre 25 vezes 5 sobre 9. E agora, podemos simplificar o menos 27 e o 9, ambos por 9, e o 25 e o 5, ambos por 5. Menos 27 dividido para 9, isso será igual a menos 3. E 9 dividido para 9, isso será igual a 1. 5 dividido para 5 vai ser igual a 1. E 25 dividido para 5 vai ser igual a 5. E agora, nós efetuamos a multiplicação da fração menos 3 sobre 5 vezes 1 sobre 1. Menos 3 vezes 1 vai ficar igual a menos 3. E 5 vezes 1 vai ficar igual a 5, sendo o resultado para o item C, menos 3 sobre 5. Item D. Podemos ter a divisão nesse formato aqui, 21 sobre 16 sobre menos 42 sobre 18. Podemos escrever no outro formato da divisão, ficando 21 sobre 16 dividido para menos 42 sobre 18. Agora, na divisão, conservamos a primeira fração, 21 sobre 16, e multiplicamos vezes o inverso da segunda fração, 18 sobre menos 42. Nesse momento, podemos simplificar. Vamos simplificar o 21 e o menos 42, ambos por 21. E o 18 e o 16, ambos por 2. 21 dividido para 21 vai ser igual a 1. E menos 42 dividido para 21 vai ser igual a menos 2. 18 dividido para 2 vai ser igual a 9. E 16 dividido para 2 vai ser igual a 8. E aí agora, nós multiplicamos o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo. 1 vezes 9, 9. E 8 vezes menos 2, ficamos então com o menos 16. Esse sinal de menos embaixo da fração pode ser passado para cima, ficando então com a fração menos 9 sobre 16. Item E. 25 sobre 10 dividido para 15 sobre menos 12. Ficamos então com 25 sobre 10 vezes menos 12 sobre 15. E agora simplificamos. O 25 e o 15, ambos por 5. E o menos 12 e o 10, ambos por 2. 25 dividido para 5 vai resultar em 5. E 15 dividido para 5 vai resultar em 3. Menos 12 dividido para 2 vai resultar em menos 6. E 10 dividido para 2 vai resultar em 5. Agora, podemos simplificar os dois 5, ambos por 5, e o menos 6 e o 3, ambos por 3. 5 dividido para 5 vai resultar em 1 em cima e embaixo da fração. Menos 6 dividido para 3 vai resultar em menos 2. E 3 dividido para 3 vai resultar em 1. E agora multiplicamos em cima e embaixo da fração. 1 vezes menos 2 vai resultar em menos 2. E 1 vezes 1 vai resultar em 1, ficando com a fração menos 2 sobre 1, ou simplesmente menos 2.
Item F. 81 sobre 40 dividido para menos 18 sobre 60. Primeiro organizamos, ficando com 81 sobre 40 vezes 60 sobre menos 18. Agora, o 81 e o menos 18 podemos simplificar ambos por 9. E o 60 e o 40 podemos simplificar ambos por 10. 81 dividido para 9 vai ficar igual a 9. E menos 18 dividido para 9 vai ficar igual a menos 2. 60 dividido para 10 vai ficar igual a 6. E 40 dividido para 10 vai ficar igual a 4. Ainda podemos simplificar o 6 e o menos 2. O 9 sobre 4 apenas copiamos. O 6 e o menos 2 vamos simplificar ambos por 2. 6 dividido para 2 vai resultar em 3 e menos 2 dividido para 2 vai resultar em menos 1. E agora multiplicamos o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, ficando então com 9 vezes 3, 27, e 4 vezes menos 1, menos 4. Esse sinal de menos que está no 4 embaixo da fração, podemos passar para cima, ficando então com o resultado menos 27 sobre 4. Observações sobre a divisão de frações. Na divisão de frações, transformamos a divisão em uma multiplicação segundo o procedimento que foi explicado. E na multiplicação de frações, lembre-se que podemos simplificar na vertical e na diagonal, nunca na horizontal. Esse foi nosso vídeo de divisão de frações nos números racionais. Espero que tenham gostado e até a próxima!